nosso grupo, então, é sobre o feminismo e é composto pela Gabriela, Joyce, Júlia, Letícia, Luísa e Nayara. Pode passar. E para começar o trabalho, a gente resolveu fazer uma contextualização com as ondas feministas e as suas correntes também. Porque o feminismo, enquanto movimento, ele possui ondas que é como se fossem períodos com reivindicações diferentes entre si, de acordo com o que era mais solicitado naquele determinado contexto e período. Então, quanto movimento com as suas ondas, ele possui 3 ondas, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira ocorreu no século XIX, tendo como pauta principal o direito para alcançar igualdade em relação aos homens por meio da educação e de uma relação mais simétrica no casamento. E essas ideias elas já eram construídas desde lá do período do Renascimento, mas é só na modernidade que ela vai se concretizar de fato e ocorrer de uma forma propícia. Foi com o Iluminismo, né, que se formou aquele pensamento burguês que trazia um discurso de igualdade, ao invés do discurso de superioridade que antes era disseminado, né, e com aquelas ideias da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. Sendo que as mulheres elas participaram ativamente na linha de frente mesmo da Revolução Francesa e até mesmo contribuindo intelectualmente para ela. Depois, os direitos, depois da Revolução Francesa, no caso, os direitos foram conquistados por parte dos homens, que eram considerados sujeitos de direitos, sobretudo, né, a propriedade, como dizia John Locke, porém as mulheres elas não eram consideradas sujeitos de direito. E tanto é que teve o direito do homem e do cidadão, onde as mulheres simplesmente não foram inclusas e não apareceram. E as mulheres, elas querem participar, né, desses direitos, elas querem ser sujeito de direitos também. E o exemplo de mulheres da primeira onda foram a Olympe de Gouges, na França, e a Mary, na Inglaterra. Ambas escreveram e elas basicamente indagavam sobre os direitos do homem e do cidadão, sobre o que era liberdade, por que essa ideia não abrangia as mulheres, e elas não conquistaram nada de início. No século seguinte, que essas mulheres resolveram se organizar de fato para fazer o movimento feminista em si, que ficou conhecido como movimento das sufragistas ou sufragetes. E no início, elas eram muito ridicularizadas, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres, que não entendiam o que era esse movimento e não entendiam por que as mulheres estavam fazendo isso. E então elas não conquistaram quase nada. Aí o movimento passa a ter uma face mais violenta, que apelava mais para a violência. Nesse primeiro momento que eu falei antes, que elas foram ridicularizadas, era um movimento mais pacífico. E com esse segundo momento, elas passam a ter mais violência, como eu falei, e elas começam, por exemplo, até mesmo quebrar a propriedade, sabe? Era algo bem agressivo. E isso começa a gerar mais indagações sobre por que essas mulheres estavam assim, revoltadas, por que elas queriam tanto direito, e passa a ter mais visão para esse movimento feminista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, havia um movimento que buscava pelo direito ao voto das mulheres ao lado dos homens, que lutavam pela abolição da escravidão, né? E uma ex-escrava fez um discurso que foi um discurso muito famoso, muito forte também, que mudou a ideia do feminismo na primeira onda. Essa ex-escrava ela se chama Sojourner e ela fez essa conferência para... Tem o vídeo que está aí, é da conferência, e ela basicamente fala sobre a desigualdade perante a visão de uma mulher negra, sendo que esta mulher, ela deixa de ter aquele sexo frágil que as brancas tanto falavam. E as negras, elas passam a enxergar que as suas demandas são diferentes das mulheres brancas através, né, desse discurso da Sojourner. E então, basicamente, a primeira onda, ela foca nas brancas. A maioria era contra o casamento, que para elas era até uma forma de prostituição legal. Elas reivindicam educação e direitos iguais perante a lei, no caso, iguais ao homem.
era também composta por classe média, mulheres de classe média e da elite. Só que havia um pequeno grupo de mulheres, que eram as mulheres trabalhadoras, que faziam parte do grupo proletário e que possuíam reivindicações diferentes, como a igualdade salarial com os homens, né? E aí, tanto que cria, assim, um movimento feminista mais ligado ao marxismo, ao socialismo. E aí eu coloquei o exemplo da Flora Tristan, da Clara Zetkin e a Alexandra Kollontai, que foram feministas socialistas. Inclusive, essas duas últimas criaram o Dia Internacional da Mulher. Pode passar. A segunda onda, que foi de 1960 a 1980, mais ou menos, a maior parte dos países nesse período, as mulheres já eram iguais aos homens perante a lei, entretanto, na prática, isso não acontecia, o que começou a ser questionado por essas mulheres, né? Eles perguntavam na época se essa desigualdade na prática era fruto de uma inferioridade biológica, digamos assim. Por exemplo, será que os homens eram diferentes das mulheres biologicamente e isso levava à desigualdade e inferioridade? Então, a biologia passou a ser uma pauta a partir da segunda onda. Então, várias feministas passaram a questionar sobre o que é ser mulher e o que era a ideia de feminilidade. E aí, nesse contexto, entra uma das feministas mais famosas, que é Simone de Beauvoir, a Carol Hanisch, que foi basicamente o seguinte: na segunda onda, esse período de 1960 a 1980, se pegar essas décadas, acontecia vários movimentos, né? Como o movimento de contracultura, o movimento hippie, o movimento pacifista, enfim. E a Carol Hanisch, ela tenta justamente trazer a demanda das mulheres para dentro desses movimentos, para que, é, para que as questões de gêneros também sejam tratadas dentro desses movimentos. E ela passou a perceber que para os homens, nesse movimento, as questões femininas eram deixadas de lado. Então, ela cria um movimento de mulheres, que é com o que a gente chama de feminismo radical, e, e ela passa a dizer que a partir do momento que os homens fazem parte desses grupos e desses movimentos, as questões de gênero são realmente deixadas de lado. Então, é um movimento que só pode ter participação das mulheres. E também tem a Beth Friedan, que é daquele contexto da década de 70, que ela pegou muito aquela parte da mulher dona de casa, que estava tendo muito os produtos, né, da indústria de massa, com aquelas propagandas extremamente machistas, que incentivam a mulher a fazer os trabalhos de casa mesmo, e ela passa a questionar o que seria esse tipo de mulher com essência feminina que a indústria de massa tenta passar. E ela tanto escreve sobre a mística feminina, né, que é porque as mulheres são próximas da natureza, porque que são as mulheres que não transcendem para a cultura, que são submissas, enfim. É, eu não falei sobre a Simone de Beauvoir porque ela vai ser mais discutida mais para frente. Pode passar. A terceira onda, ela acontece num contexto da década de 90, dos anos 90, e ela vem a partir da ideia de que as mulheres são diversas. E aí que se desenvolve mais os movimentos, por exemplo, o feminismo negro, feminismo para mulheres lésbicas, para as mulheres e homens trans, e etc. E aí que se tem o que a gente chama de recorte, né? Que é justamente olhar para esses grupos que são inferiorizados e entender que eles estão, sim, em uma situação inferior à de outros, né? Por exemplo, tem um recorte de raça, tem um recorte de classe, tem um recorte de sexualidade, que é entender o quê? É entender que mulheres negras estão em inferioridade às mulheres brancas, socialmente falando, é, mulheres pobres, mulheres lésbicas, mulheres trans e homens trans merecem, sim, também um apoio e uma visibilidade dentro do movimento. E é nesse momento que as leituras feministas elas passam a ter uma visão mais pós-estruturalistas, ou seja, com ideias focadas mais como nas ideias do Foucault. E a valorização da interseccionalidade, que é justamente isso dos recortes. Pode passar.
Essas são as três ondas feministas, e só para fazer um pequeno resumo de tudo isso que eu falei, relacionando com as vertentes para ficar de uma forma mais clara, a primeira onda, ela defende, então, o feminismo liberal. Liberal vem da ideia de liberdade, não é daquela ideia de... Não, de liberdade não, desculpa. De liberalismo, né, da Revolução Francesa, e não da ideia de liberdade que a gente tem. Essa onda até hoje busca apenas a igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, hoje, muitas feministas liberais defendem que querem andar sem blusa, assim como os homens. Então, é justamente alcançar a, a igualdade com o homem. Um exemplo de feminista assim, para enxergar bem o feminismo liberal atual é aquele discurso da Emma Watson para a ONU. Ela é totalmente feminista liberal. E as feministas liberais, elas não querem mudar a estrutura e querem apenas condições iguais. E também na primeira onda a gente tem o feminismo marxista, que é aquilo que eu falei, as feministas, né, que trabalhavam queriam condições de trabalho melhores. A segunda onda, feminismo radical. Radical não vem de extremista, vem da ideia de origem, né? E elas lutam por uma mudança da estrutura, porque para elas apenas a desigualdade de gênero ela só vai ser superada a partir de uma mudança da estrutura. E se constituir como sujeito e não necessariamente ser igual aos homens. E as feministas radicais também não aceitam homens trans dentro do movimento, enfim, várias questões. A terceira onda vem com o feminismo interseccional, que é justamente identificar os movimentos perante os recortes, né? Então, feminismo negro, em que as demandas negras são diferentes das brancas, tanto que, como exemplo, a gente tem a Angela Davis, que é uma militante do Pantera Negra, recorte na comunidade LGBT, e um importante nome também para citar da terceira onda e desse tipo de feminismo é a Judith Butler, que vai ser mais falado para frente, mas é justamente ela que traz a teoria queer. E também tem várias outras vertentes, mas eu tentei trazer aqui as vertentes que são relacionadas justamente às ondas que eu falei. E é isso. Para falar sobre a Beauvoir, eu acho que é pertinente explicar sobre que tipo de filósofa ela é, porque atualmente no Brasil, a Beauvoir ela tem sido uma filósofa que tem gerado muita discórdia, porque ela é muito associada à teoria de gênero. Só que essa teoria não existe, mas eu não vou entrar no mérito. Só que as pessoas não entendem o que ela fala quando ela quer dizer que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Então, para isso, é preciso entender a vertente filosófica a qual ela segue. Ela é uma existencialista, ou seja, ela acredita que a existência precede a essência, ou seja, não existe uma essência sobre nada. Essa essência, ela surge a partir da existência, o que até então, na filosofia, não era a ideia vigente. A ideia vigente era a ideia do Platão, de que o conhecimento ele já existia e a pessoa tinha que achar, ou seja, a essência ela já existia, a pessoa apenas tinha que encontrar. Contudo, a Beauvoir ela discorda disso. Então, ela traz esse âmbito existencialista da filosofia dela para a sua análise que ela faz da sociedade. Ela faz uma análise histórica da sociedade no livro dela, O Segundo Sexo. E então surge nessa. Isso é um fragmento no slide sobre o livro O Segundo Sexo, que ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem podem constituir o indivíduo como um outro. Pode passar. E o livro dela, O Segundo Sexo, ele apresenta 2 volumes. O primeiro volume, ela vem tratar sobre a forma com que a mulher é vista e o segundo sobre experiências femininas. Eu não cheguei a ler o segundo volume, só o primeiro, então aqui eu vou falar sobre o primeiro. Ela introduz o primeiro volume com a frase de 2 filósofos, uma do Aristóteles,
que é extremamente misógino, que ele diz que o princípio que criou a mulher e o caos é o mesmo, que ele perpetua uma visão, quer dizer, ele não perpetua, ele introduz aquela visão da Igreja Católica de que a mulher é a culpada de todo mal. Agora, o filósofo François, ele traz um questionamento a respeito do que se tem escrito sobre a mulher, porque os escritos, os estudos que se tem sobre a mulher foram escritos de homens. Então não se deve levar em consideração, porque foi uma perspectiva sobre a mulher, foi uma perspectiva masculina a respeito do que é ser mulher. Pode passar. E no livro dela, ela aborda muito sobre a concepção que o Aristóteles faz sobre a mulher, que até então a ideia de dois sexos, ela não existia, ela apenas foi surgir no século XIX. Antes havia uma ideia de um sexo só, que no caso era um homem e o não homem. E o Aristóteles, ele defendia essa ideia de que a mulher era um não homem. Ele defendia que a formação dos sexos era feita de acordo com a quantidade de calor que o útero recebia. Quando o útero recebia muito calor, os órgãos ficavam para fora, os órgãos genitais saíam para fora e se formava um homem. Agora, quando o útero ele não recebia calor suficiente, os órgãos genitais se contraíam para dentro e se formava uma mulher. E ele parte do princípio de que o homem é o padrão. E essa visão de que o homem é um padrão ainda se perpetua muito na sociedade. Porque, por exemplo, quando as pessoas falam homens, elas podem usar o termo homens para se referir à humanidade. Agora, o termo mulheres não é usado para se referir à humanidade, porque mulher é visto como uma categoria do que é ser humano. Agora, o homem é um ser humano. O que entra muito na questão de desumanização da mulher. E pode passar para a próxima. E então, no livro dela, ela começa a retratar muito sobre a influência que as visões que se tem sobre a mulher exercem na forma que ela é tratada. Por exemplo, a Igreja Católica, ela diz que o que a mulher é a essência de Eva, ou seja, e quem foi Eva? Eva foi responsável pelo pecado primordial. Então, toda mulher tem aquela essência maligna da Eva. E essas formas de pensamento do que é essa mulher, elas passam a atuar na sociedade. Tanto que há mulheres que compram essa perspectiva de que a mulher é inferior. Ela se vê como objeto. E um dos argumentos que a Beauvoir usa para mulher se reconhecer como objeto é que, primeiro, não há um fator ligante entre as mulheres, porque, por exemplo, os negros, o que une eles é a repressão que eles sofrem dos brancos. O que une os trabalhadores é a exploração que eles sofrem do patrão. Agora, as mulheres, cada mulher apresenta uma relação diferente com o homem. Uma mulher é mãe de um homem, é filha de um homem, é tia de um homem. Então, não há uma unidade das relações. E, além disso, ela ainda, como ela é uma filósofa existencialista, ela diz que as pessoas estão condenadas a serem livres, porque a liberdade ela define como, não ela, o Sartre, mas ela defende esse ponto de vista, que a liberdade é a capacidade de fazer escolhas, e sempre existem, no mínimo, duas escolhas. Então, as pessoas estão condenadas a essa liberdade. Então, ela fala que para as mulheres não se sentirem agoniadas com essa liberdade, elas aceitam serem submissas. E no livro, ela traz em questionamento o porquê que o mundo é dos homens. Então, ela diz que a resposta para isso é o androcentrismo, porque os homens sempre foram os protagonistas de todos os acontecimentos históricos, então eles narraram os acontecimentos históricos a partir de uma perspectiva masculina. Ou seja, o mundo foi construído a partir de uma perspectiva do homem, e não da mulher. Então a mulher ela sempre foi colocada em segundo plano, sendo justamente por isso que o livro dela chama Segundo Sexo, porque a mulher é vista como um segundo plano, ela não é protagonista
de nada. Então ela acaba sendo deixada para escanteio. E com isso, ela finaliza a obra reconhecendo que a mulher é inferior, mas não porque é uma natureza biológica da mulher ser inferior, mas porque foi construída essa inferioridade socialmente. Porque ao longo do tempo que ela foi abordando pelas visões que se tem sobre a mulher, o feminino nunca foi valorizado. O feminino sempre foi inferiorizado e o masculino, a virilidade, era valorizado. Então, para uma mulher ser valorizada, ela teria que se aproximar ao masculino. Então, se trata de uma questão de construção, porque quando ela fala aquela frase do torna-se mulher, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a sociedade dá papéis, não, espera que homens e mulheres assumam determinados papéis. E eles são ensinados a assumir esses papéis pela socialização que eles sofrem. Ou seja, um homem ele é ensinado desde criança a ser bruto, a ser viril, e uma mulher desde criança ela é ensinada a, a se restringir aos ambientes domésticos e privados, a cuidar dos filhos. Por exemplo, uma menina desde criança ela recebe uma boneca, justamente para socializar ela com o papel que a sociedade espera que ela assuma. Mas não há nenhuma questão biológica que determine isso, que diz que uma mulher ela é destinada aos afazeres domésticos porque ela tem uma vagina. Não, isso se trata de uma questão social. E com isso, ela define o que é gênero. Contudo, ela não chega a denominar isso, o termo gênero surgiu das ciências sociais, até porque a Beauvoir era francesa, mas o termo gênero não existe no francês, então não foi ela que deu essa denominação, ela apenas definiu o termo. E é isso sobre a Beauvoir. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre gênero. E para começar a falar sobre gênero, eu vou falar primeiramente sobre a distinção, né, do que seria o sexo e o gênero. Quando a gente fala de sexo, eu estou falando de um fator biológico, né, seria genitálias. Já o gênero é a identidade, né, como esse indivíduo ele se vê, a função social na sociedade. E quando a gente fala do gênero, quando eu me sinto compatível com o meu sexo biológico, a gente se diz cis. E quando eu, com o meu sexo biológico, não me vejo pertencente, né? O meu gênero não é compatível com esse sexo biológico que eu carrego, a gente chama de trans. Então, mas o sexo, ele não se distingue do gênero. O gênero ele é criado a partir dessa construção que é feita desse papel social, dessa função social acerca do biológico. Então, pegando o termo gênero, ele passa também, na nossa sociedade atual, né, a ser um fator de desigualdade. Porque quando a gente pensa nos dados de feminicídio, violência doméstica, desigualdade salarial, a construção histórica, né, numa estrutura machista, patriarcal, ela legitima esses dados, né? Então, o gênero passou a ser interpretado como um papel social. E o papel social do que é ser mulher na sociedade brasileira. Só que quando a gente só pensa no papel da mulher, a gente fica restrito a pensar só, a naturalizar aquelas ideologias colocadas pelos dominantes, né? No caso, seria pelos homens. Então, o feminismo, ele passa a estudar também o gênero não apenas como um papel social, né? Novas formas de relação foram se formando ao longo da sociedade e se questionando esse papel. Então, ele passa agora a estudar como uma identidade do sujeito, né? Faz parte da construção do sujeito. E aí, quando eu falo de identidade, eu estou falando que não é algo fixo, né? Não é algo permanente. É algo que, ao longo da minha vida, eu vou construir nesse gênero. Então, a gente pode falar o gênero como esses dois fatores, né? De papel social e de identidade de gênero. E quando eu falo papel social, como a Letícia disse, o papel social da mulher é muito naturalizado. A questão
da maternidade como algo vinculado ao sexo, né, ao biológico, é naturalizado. Quando a gente meio que condiciona a criação das mulheres de uma forma, já pensando no seu papel da sociedade, a gente vai ter um resultado lá para frente, mas não que esse resultado seja juntamente com o fator biológico. É naturalmente atrelado com o fator social, né, a construção social acerca desse gênero. E agora a Nayara vai falar mais para frente sobre o sexo e a sexualidade. Ok. Bem, como já foi falado, na nossa sociedade, algumas pessoas elas justificam as desigualdades sociais, né, entre homens e mulheres, geralmente remetendo às características biológicas de cada um. Então, como já foi explicado o conceito de gênero, precisamos entender agora qual que é a distinção desse gênero e o sexo e a identidade da sexualidade. Então, começando a explicar pelo mais simples, o sexo nada mais é que as características anatômicas e biológicas de uma pessoa. Por exemplo, as genitálias e os cromossomos. Então, enquanto o gênero ele é um produto das relações sociais, que abrange a questão da identidade do gênero diante do gênero feminino e masculino, ele também é um processo contínuo e pessoal. O sexo ele equivale nada mais que as características biológicas de cada pessoa. Então, é importante deixar claro que o indivíduo ele pode sim se sentir confortável com o seu sexo biológico ou não. Mas em uma análise, essa questão está mais relacionada ao ponto de gênero, a questão do gênero, do que exatamente ao sexo. E mais o gênero interfere no sexo e vice-versa. Agora falando sobre a sexualidade, a mesma ela também está relacionada às relações sociais. E essas relações sociais, ela influencia diretamente a construção da identidade de uma pessoa. Assim, a forma como vivemos e entendemos a nossa sexualidade é produzida através de diversas influências que a gente sofre durante toda a nossa vida. E da qual constrói a nossa identidade como pessoa e as intimidades. É relevante citar que a sexualidade ela não se reduz apenas a impulsos, motivações, intimidades, nem paixão e possibilidades corporais de experimentar prazer ou afeto, mas em um processo de conhecimento pessoal do sujeito em relação à sociedade. Então, o fato de nascermos com um determinado sexo biológico não é suficiente para determinar a maneira como a gente vai sentir, expressar ou viver nossa sexualidade ou construir a nossa identidade de gênero, assim como a nossa orientação sexual não pode ser determinada pela visão da heterossexualidade como o único padrão possível na sociedade. Eu deixei no slide uma frase que é muito importante, que resume todo esse debate de gênero, sexo e sexualidade. Através do aprendizado, cada um deveria conhecer o que é adequado e inadequado para um homem ou para uma mulher, numa determinada sociedade, e responder essas expectativas. Então, é um processo individual de cada um. E não pode se resumir a um conceito, uma definição, uma ideia que a sociedade impõe a cada pessoa. E é isso. Pode passar. Então, eu vou falar sobre... Tá dando eco. Sai daqui, estranho. Então, gente, eu vou falar sobre a Judith Butler. Então, ela é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense. E ela vai ver que muitos estudiosos estavam vendo o gênero, muitos estudiosos estavam trabalhando o gênero como uma matriz heterossexual, ou seja, que na nossa sociedade existe uma ordem compulsória que exige uma coerência total, que o sexo, o gênero e a prática sexual sejam totalmente heterossexuais, ou seja, o modo como a sexualidade é regulada é através
policiamento e da censura do gênero, ou seja, é sempre associado à sexualidade e às relações sexuais dentro do gênero, ou seja, é, os homossexuais, eles sempre são vistos como defeituosos, ou seja, os homens gays, eles têm que adotar hábitos femininos, e as mulheres lésbicas, elas têm que adotar hábitos masculinos. E, e essa homofobia, ela sempre é traga como um gênero defeituoso ou falho, ou seja, não tem uma conexão de causa ou tem uma conexão, sempre há uma conexão de causa ou redução entre o gênero e a sexualidade. E, ou seja, cria-se um terror em relação à perda do gênero. E essa mulher ou homem, eles perdem a autenticidade, eles não são mais mulheres ou homens. E a teoria queer, que a Júlia discutiu, é tudo aquilo que o discurso de sociedade transforma em anormal, estranho e abjeto. E o termo queer, ele é visto como pejorativo. Só que por isso eles associaram esse termo queer para ser visto como algo de identidade para eles. Ou seja, nós somos queer mesmo. Então não tem uma tradução exata para queer, mas é algo pejorativo. E a teoria queer, ela tem o objetivo de subverter as identidades para que não sejam classificadas como algo entre feminino e masculino. A gente vê muito aqui no Brasil uma discussão de ideologia de gênero, que as escolas elas criam ideologia de gênero, como a gente viu nos últimos anos, na eleição do último presidente. Ou seja, quando a Judith Butler ela vem para o Brasil em 2017, ela é agredida por uma mulher, porque as pessoas culpam ela de ter criado a ideologia de gênero. Só que ela não cria ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero não existe. Ela faz estudos sobre o gênero. Então, como é que mostra essa essa mulher aí fazendo uma manifestação totalmente assim errônea sobre as características da Judith Butler? É isso. Eu vou falar da desconstrução do caráter permanente da oposição binária, que foi proposta por Joan Scott, uma historiadora norte-americana, que ela escreveu um artigo em 1986 e usou em suas produções conceitos pós-estruturalistas, propondo ideias férteis e perturbadoras ao mesmo tempo. E para começar, eu vou explicar o que é o gênero binário. O gênero binário é a classificação do gênero e sexo em duas formas distintas e opostas, como masculino e feminino. E o termo não binário refere-se às pessoas que não percebem como pertencentes a um gênero exclusivamente. Isto é, a identidade de gênero e expressão de gênero não são limitadas nem ao sexo masculino nem ao feminino. E usualmente se concebem mulheres e homens como polos opostos que se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação e submissão. Então, para Joan Scott, desconstruir a polaridade rígida dos gêneros significaria problematizar tanto a oposição entre cada um deles, tanto quanto a unidade interna de cada um. E também implicaria observar que o polo masculino contém o feminino, mas de modo desviado, postergado, reprimido e vice-versa, e que o feminino também contém o masculino. E percebe-se também que cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido, porque não existe a mulher, mas sim várias e diferentes mulheres, que não são idênticas entre si e que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras. E uma das consequências mais significativas da construção dessa oposição binária reside na possibilidade que abre para que se compreendam
e incluam as diferentes formas de masculinidade e feminilidade, que não são inerentes e fixas, mas sim construídas socialmente. É isso, nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.